Olá pessoal, mais um TechCast. Hoje o cara é internacional. Tá fazendo um trabalho magnífico, ele é fantástico mesmo. Vamos chamar logo ele, né? Apresentar logo ele para vocês e saber o que ele trouxe pra gente hoje. Vocês vão gostar, tá? Tô aqui com Marcílio Ângelo. Marcílio, meu irmão, obrigado por você ter vindo. Renato, eu que agradeço. Satisfação enorme, trabalho muito massa que você tá fazendo, velho. Mas dizer quem é Marcílio pra galera. Rapaz, eu acho que isso é uma pergunta que todo mundo, quando é questionado, né? Quem sou eu, né? É verdade. Mas, assim, estava pensando aqui, né? Talvez eu tenha que falar um pouco de onde é que eu venho, né? Sim. Eu venho de uma família simples, né? Sou de Caruaru. Meu pai era uma pessoa muito simples, minha mãe também. E ele tinha orgulho de dizer que era marceneiro. Tem uma coisa que eu acho muito bacana assim do meu pai, quando eu conversava com ele, eu perguntava por que o senhor quis trabalhar com isso, né? E ele disse uma coisa que me marcou pro resto da vida. Eu ainda era criança, ele falou, eu quero pegar a matéria, eu gosto de ver a matéria bruta se transformar em algo bonito. Que massa, né? Ele pegava a madeira bruta e transformava no móvel. E meu pai, naquele tempo, né, o pessoal tem a família grande, a minha família é bem grande, eu sou o número 7, eu costumo dizer, da família, mas assim, ele se viu numa encruzilhada, né, naquele período, e minha mãe chegou para ele e disse, se a gente ficar aqui em Caruaru, né, a gente não vai poder dar nenhum futuro para os nossos filhos, então a gente tem que dar um jeito de ir para Recife. E foi na cara e a coragem que ele veio para cá, né? E uma das coisas que eu mais, hoje, né, claro, depois que a gente cresce, a gente começa a observar, né, me admirou muito no meu pai, eu disse isso a ele, graças a Deus, antes dele partir, que ele já partiu, né, que é o que ele conseguiu alcançar, né, mesmo com toda a limitação dele educacional, mesmo com toda a limitação dele de vida do interior, né, ele veio para Recife e conseguiu aqui, né, não só ser marceneiro como ele queria, mas ter uma fábrica de móveis, estabelecer uma fábrica de móveis em Paulista, e tinha um outro comércio também de varejo, né. E assim, isso foi um exemplo para mim de uma superação muito grande. Meu pai tinha um desejo muito grande de evoluir, né. Ele parou no ensino, na quinta série do ensino fundamental 1, hoje seria isso, né. Mas não obstante isso, ele sempre buscou evoluir. Então isso foi uma coisa que me marcou muito, né, desde o início. E eu acho que essa coisa de desbravar novos caminhos, né, veio muito dele e da minha mãe, que teve que segurar a barra, né, de uma família enorme, enquanto meu pai buscava o sustento para a família. Então eu cresci nesse ambiente de escassez também, né, de poucos recursos, né, que tinha que transformar para... somos 8, né, tinha que transformar o dinheiro que meu pai recebia em fazer acontecer para que desse o sustento para os 8 filhos, né? E eu cresci assim, e um outro momento assim que eu acho que é importante para mim, né, para onde eu quero, no ponto que a gente vai chegar daqui a pouco, né? Foi uma experiência que eu tive logo cedo, né, com 12 anos de idade, eu fiquei doente, né? Eu tive câncer. E foi uma experiência para mim difícil, mas obviamente com essa idade, com 12 anos, você não entende mais ou menos o que está acontecendo, você apenas está vivendo aquilo ali. Então é uma experiência obviamente dolorosa, tá? Mas o mais importante para mim foi um estreitamento que eu tive assim, de relacionamento com meu pai também, né? Porque era ele que vinha comigo para as sessões de quimioterapia, e ao mesmo tempo uma relação que eu acredito muito nessa coisa do espiritual. Sim. Então uma relação com o divino, com Deus, né? E foi a partir dessa experiência que eu pensei, meu amigo, eu acho que a gente tem que viver a vida plenamente, né? Porque ora a gente está, ora não está. Então assim, aquela experiência me deu essa vontade de desbravar algo para mim, né? Meu pai fez o papel dele, minha mãe também, e eu queria saber como era, o que é que eu tinha, o que é que tinha para mim no mundo, né? E aí eu estudei a minha vida inteira em colégio particular, mas com bolsa, porque nós não tínhamos recursos, mas a sorte é que eu tinha uma tia que era freira beneditina e ela conseguia a bolsa para poder estudar no antigo colégio Nossa Senhora do Carmo, né? Ali na Boa Vista. E desde então eu sentia que eu tinha interesse assim, em coisas de fora daqui, né? Eu queria ver o mundo, eu queria conhecer outras culturas, né? E eu tive a sorte de me deparar com pessoas de outras culturas que vinham fazer turismo aqui, e uma coisa que eu sempre pensava era o seguinte, eu não consigo me comunicar com esse cara, porque ele fala outro idioma.
né? Eu só falo português, esse cara fala alemão, outro fala italiano, outro fala inglês, eu não entendia nada. Então, na minha cabeça, eu tinha que aprender outros idiomas, né? Porque se eu queria ver outros lugares, eu precisava me comunicar na língua daquelas pessoas, não esperar que eles falassem o meu idioma. Então, ainda quando eu estava fazendo a graduação, eu entrei no Senac para fazer inglês, né? Porque eu queria aprender o inglês, era uma coisa que eu tinha dificuldade na escola, tinha inclusive preconceito, mas eu digo, não, isso aqui eu vou superar. Aí eu fui fazer inglês no Senac, né? E aí tive uma oportunidade de fazer o que hoje os meninos fazem direto, que é intercâmbio internacional pelas escolas, né? Eu fiz por um movimento ecumênico, né, que me deu essa oportunidade de ir para a Itália em 1995. Então, no meio da minha graduação, naquele tempo eu estava fazendo educação física, né? No meio da minha graduação eu tranquei e fui embora. E tive a chance de ir para a Argentina primeiro e depois para a Itália. Então, de cara já quebrei, já superei duas dificuldades, que era o espanhol e o italiano, né? E aí foi uma experiência muito legal, porque assim, foi no local, né? Foi na Itália, foi na Argentina, né? Uma das coisas interessantes da Argentina é que você vai para, quando você chega lá, os argentinos, os homens, eles se saúdam dando 2 beijos, né? E pra mim aquilo, um nordestino chegando no Nordeste, vendo os caras barbudos se beijando, né? Então assim, pra mim foi uma das coisas que mais assim, quando a gente fala em psicologia, né? É ampliar os esquemas na linguagem piagetiana, né? Os esquemas cognitivos que a gente tem para a gente poder acomodar uma nova situação que desequilibra você de alguma forma, né? Então, chegar na Argentina, ver comida diferente, né? Eles tomam o mate, que é o chimarrão, né? Ver os caras, né, se abraçando e dando 2 beijinhos, para mim era uma realidade completamente diferente, né? E para mim serviu como uma forma de amadurecimento também, de romper com certos preconceitos que eu tinha e de entender que nas culturas diferentes, as pessoas têm comportamentos diferentes, né? E aí, essa experiência na Argentina, que depois me levou para a Itália, né? Assim como na Itália, né? Costumes diferentes, culturas diferentes, um novo idioma, né? E eu fui ampliando, vamos dizer assim, na linguagem psicológica, os meus esquemas cognitivos, que me deram uma visão, que me trouxeram uma visão de mundo diferente. Então, quando eu volto da Itália, em 95, né? Eu já tinha outra maneira de ver o mundo, né? Enquanto meus colegas continuavam estudando, né, deram continuidade, estavam aqui, eu vinha com outra visão de mundo, me reinserir na minha realidade, né? E aí eu terminei o curso e antes de terminar o curso, um outro evento muito interessante que eu vivenciei foi o seguinte: eu tinha que trabalhar, cara. Sabe, meu pai era assim, você tem que trabalhar cedo. E eu fui ter uma experiência com meu pai, né, na loja dele, que foi bem interessante também, porque é o seguinte: pai, quando é chefe da gente, para trabalhar, ele é chefe, para pagar é pai. Né? Aí eu disse a ele, depois eu trabalhei 1 ano com ele, eu cheguei para ele e disse: rapaz, vê só, eu não vou mais trabalhar com o senhor, não. Eu vou arrumar um emprego. Né? E aí ele, tá certo, vá-se embora, vá trabalhar, né? E aí quando eu voltei da Itália, eu já estava trabalhando, né? E eu comprei o meu primeiro carro com 17 anos, com um Fusquinha, me lembro até hoje, Fusquinha 73. Cara, eu me senti o máximo. Com 17, 18 anos, o cara com um carro. Né? E aí, quando eu voltei da Itália, eu tinha que novamente procurar emprego. Aí eu fui, botei currículo, né? E teve ali no Cais Santa Estelita, não, o Cais... onde tem um monte de madeireira que eu esqueci agora. Sei. Sabe qual é? Em Recife, daqui a pouco eu lembro. Aí eu fui lá, o pessoal me chamou, né? Eu coloquei o currículo, o pessoal chamou. Aí a menina fez a entrevista comigo e disse: olha, a gente gostou muito do seu currículo, a gente tá vendo que você fala italiano, isso é bacana, não sei o que, eu queria contratar você. Aí eu disse: como é que é? Não, você vai ter que trabalhar 8 horas por dia, 5 dias na semana, vai receber X, etc e tal. Aí eu disse: ela, mas eu tenho que terminar minha graduação. Aí ela fez: você vai ter que escolher entre trabalhar ou estudar. Aí nesse momento, você sente, a intuição me dizia: eu tenho que dizer um negócio para essa mulher. Né? Aí eu disse a ela: eu não só vou negar a oferta de vocês, como não vou deixar minha graduação e vou encontrar um trabalho melhor do que vocês estão oferecendo para mim. Aí eu agradeci a ela, saí. Pouco tempo depois, uma amiga minha liga para mim: Marcílio, pessoal, ela intermediava adoções, né? Com pessoas do exterior que queriam adotar brasileiros, né? Tem um amigo meu aqui, que veio da Itália, ela não falou quem era, né, que adotou uma criança, veio aqui tirar férias porque o médico dela é daqui, e ele está querendo conversar com alguém que entenda de esporte.
tu pode ir lá falar com ele. Eu vou. Aí vou eu lá pro Marotel, né? Quando eu chego lá, era o diretor de futebol juvenil da Inter de Milão. Eita. Aí ele fez, aí opa, tudo bom, Máximo? Tudo. Aí a gente começou a conversar e ele disse, bicho, eu tô com um projeto que eu quero trazer pro Brasil. Já está em 11 países. Eu quero trazer pro Brasil. E aí eu queria que você dissesse, me informasse de alguns clubes que tem por aqui, contasse sua história e tal. A gente conversou mais ou menos 1h30, 2 horas. Aí ele fez, tu quer trabalhar comigo? Aí eu fiz, rapaz, eu quero. Quero, né? Aí ele fez, eu vou fazer o seguinte, eu contrato você pela Inter e vou lhe dar total autonomia para você montar o projeto, contratar os professores que você quer trabalhar e escolher o clube de futebol que você quer que eu faça a conexão aqui, porque tinha que ter para eles mandarem material da Inter. Uhum. E aí eu fui para a reunião, eu comecei, né, a me comunicar, fui para o Sport, fui para o Santa, fui para o Náutico, e assim, conversa vai, conversa vem, o coração tendeu mais para o meu time, né, que é o Náutico. Isso. E aí eu fui lá falar com o presidente e disse, a gente tem esse projeto, eu queria saber se vocês querem embarcar no projeto. Certo? Queremos. Aí a gente montou o projeto, e isso foi, eu trabalhei nesse projeto de 97 a 2000, né? E a gente tinha mais ou menos 450 crianças envolvidas de comunidades carentes, porque tinha que ser em comunidades carentes. A gente trabalhou em várias comunidades, no Pina, no Caiara, na Ilha Santa Terezinha, né? Eu peguei os caras que estudavam comigo e cada um ficou responsável por uma comunidade para desenvolver o projeto, e a gente mandava o dinheiro para pagar os caras, me pagar os uniformes, as bolas, tudo, né? E as viagens que a gente tinha que fazer. Então foi uma experiência maravilhosa, né, do ponto de vista profissional, né? E desde lá eu sempre me envolvi com gestão, né? Porque eu geria, minha função era ser o gestor daquele projeto, né? E depois disso, depois de um certo tempo, eu falei para Máximo, eu quero voltar à Europa, eu quero morar na Europa e por isso eu vou deixar o projeto, né? Agradeci, né? Fui ainda em Milão, conheci o San Siro, foi massa. Assim, a experiência foi muito legal, né? E assim, para dizer como as coisas vão se conectando quando você se dispõe a fazer, seguir o seu coração, seguir a sua intuição. Verdade. Né? Aí eu tinha um sonho que era morar na Alemanha, não me pergunto por quê. Né? Eu tinha um sonho que era morar na Alemanha e aprender o alemão. E eu, como vinha da área de esportes, tem uma universidade que é muito famosa lá na Alemanha, que se chama Universidade Colônia. Eu disse, eu vou para lá, eu vou estudar lá. Só que eu cheguei na Alemanha, a realidade era completamente diferente, o ensino, a estruturação do ensino. E eu não conseguia aquilo que eu queria. Mas eu disse, eu não vou voltar. Eu só volto, se for para voltar, com uma especialização, um mestrado, alguma coisa. Só que liso, né? E lá tudo é pago, né, nas universidades. Aí agora eu vou fazer o quê? Aí fui para a Itália, que eu já conhecia, passei um tempo lá juntando grana, tentando entender o que é que eu ia fazer. Né? E interessante também é isso, porque eu tinha o visto da comunidade europeia, que tinha terminado, eu tinha que voltar para o Brasil para pedir o visto para poder ir para a Itália. E aí eu conheci um cara lá, eu disse, bicho, eu preciso renovar o meu visto, mas eu não quero voltar para o Brasil. Isso vai ser muito difícil, mas eu vou te ajudar. Aí eu fui para Frankfurt e lá tinha um consulado italiano. Eu, um brasileiro, né, com um alemão, né, tentando convencer um italiano lá, da diplomacia, que eu queria ir para a Itália sem ter que voltar para o Brasil, porque eu tinha uma carta, né, que os meus amigos da Itália tinham mandado para mim que eu ia fazer um curso lá. Eu, cara, mas eu não posso fazer isso, isso é contra isso. Foi para lá, tá certo, vou dar. Aí me deu o visto de 1 ano para entrar na Itália. Aí eu fui para a Itália, eu trabalhei e juntei dinheiro. Só que eu não sabia mais o que fazer na Itália, porque eu já tinha morado na Itália e não tinha muito campo para mim. Eu queria fazer minha especialização, queria todo jeito. E aí meu amigo que estava na Inglaterra, nesse período, né, chegou, Marcelo, por que tu não vem para cá para aprender inglês, né, para aperfeiçoar o inglês? Eu, rapaz, eu não estou fazendo nada, né? Eu vou. E eu não tinha a menor pretensão de morar na Inglaterra. Nenhuma pretensão de morar na Inglaterra. Até tinha preconceito com os ingleses. Aí fui, né? E aí você vai na cara e na coragem, porque é um jovem novo, né, sem vínculo empregatício, né, e eles normalmente mandam para casa. Eu cheguei lá, o cara perguntou, o que você vai fazer aqui? Eu vim fazer um curso de inglês, está aqui, estou matriculado e tal. E você vai morar onde? Eu disse, eu vou morar aqui com meu amigo, que já está aqui há um tempo e tal. Aí ele olhou pra minha cara assim, tá bom, vou lhe dar 6 meses. Pum, aí me deu 6 meses. Aí eu entrei.
Aí fui estudar inglês. Nesse vai e vem de estudar inglês lá, eu fui trabalhar num restaurante, que a gente faz de tudo, né? Eu limpei shopping center, eu fui jardineiro, eu trabalhava em cozinha, tudo sem imaginar aí eu fiz, né? Então assim, aí um belo dia eu fui trabalhar num restaurante e trabalhava lavando prato. Cara, prato. E era uma polonesa a chefe. E ela era muito ríspida, muito rígida, sabe? Ela tratava a gente de qualquer jeito, assim, como se a gente fosse um pregadozinho, sabe? Um escravinho. E aí, depois de um mês, eu disse, meu irmão, eu mereço mais que isso. Eu mereço mais que isso. Eu liso, sabe, na Inglaterra. Aí, disse, não vou trabalhar mais aqui não. Voltei para casa, né, onde eu... E meu colega, meu amigo, né, disse, tu é doido, cara, tu soltasse da emprego. Eu disse, Marcelo, eu vou conseguir alguma coisa melhor. Vou conseguir. Aí passei uns 15 dias sem nada lá, aí daqui a pouco liga um amigo da gente da Inglaterra dizendo o seguinte, vê só, a gente tem um amigo aqui que ganhou uma licitação na Inglaterra e ele precisa de 2 pessoas para acompanhar ele no carro dele para instalar sistemas de som nas salas de aula. Tu queres? Aí eu fiz, quero. Aí, vou ganhar quanto? Aí ele disse, tu vai ganhar pelo teu trabalho que vai durar mais ou menos um mês, 3.000 libras. 3.000 libras naquele tempo era equivalente a 12 mil reais. Oxe, eu vou na hora. Aí eu disse, eu vou andar de carro. Vou conhecer a Inglaterra. Eu não pagava hotel, era ele que pagava, estava incluso no pacote. Conheci várias cidades e um novo trabalho, né, que eu podia aplicar na prática. Né. Nessa ida e vinda, a gente ficou hospedado numa paróquia, lá no norte da Inglaterra. Aí, beleza, a gente dormiu lá, tal, eu conheci o padre lá. E terminou o trabalho, voltei para Londres e fiquei naquela expectativa. Pouco tempo depois, liga o pessoal, né, que conhecia o padre, dizendo, Marcílio, vê só, tu lembra do lugar onde tu ficasse? Aquele padre está fazendo uma seleção para trabalhar com jovens da paróquia. Na Inglaterra ninguém quer trabalhar com os adolescentes, que eles são muito peraltas, né? E aí eles contratam, pagam a pessoa. Né? Eu disse, rapaz, eu vou mandar meu currículo. Aí o padre mandou chamar. Aí fui eu e o inglês concorrendo. Obviamente, eu digo, o inglês vai ganhar. Só que eles tinham um negócio, sistema de avaliação, que era muito interessante, que era o seguinte. Eles avaliavam o conselho lá de adultos, a pessoa fazia a entrevista e colocava o cara no meio das crianças. Para fazer alguma atividade com as crianças. Brasileiro, pronto, no meio de criança. Aí eu com vida até criança. A formação na área esportiva, brasileiro batendo bola, jogando futebol. Aí as meninas também na Inglaterra não tem esse negócio, jogam bola também, batem bola também. E aí eu fui fazer o teste. Voltei para lá e fiquei esperando, né? Voltei para casa, né? Aí o padre disse, ó, os meninos escolheram a ti, né? Eles querem que você seja o cara que venha trabalhar. Aí vou eu para lá. Tinha moradia gratuita, não fazia comida, tinha uma mulher para fazer comida. Não lavava roupa, tinha mulher para lavar roupa. É no paraíso. Recebia um salário que não era essas coisas, mas para quem não tinha costume nenhum, né? Trabalhava pouquíssimas horas, né? E o padre conhecia o dono da empresa de ônibus, ou seja, não pagava passagem de ônibus. Aí, nessa história, eu tinha que renovar o visto. Eles disseram, o que você quer fazer? Eu disse, eu tenho que estar matriculado num local, né? Para estudar, para ter as minhas horas, para poder ter a permissão para trabalhar. Aí você quer fazer o quê? Eu disse, eu quero me matricular no curso de preparação de inglês universitário na Universidade de Preston, que era próximo de lá. Aí está certo, vai lá se matricular. Aí, 6 meses, fiz o curso, eu disse, ó, eu preciso me matricular em outra coisa. Aí eles disseram, você quer fazer o quê? Aí eu dei meu tiro, né? Disse, eu quero fazer um mestrado. Aí, e quanto é que custa? O mestrado naquele tempo era 7.500 libras. Dá quase 30 mil reais, né? Aí foi pro conselho da paróquia. A gente começou com 7 crianças, a gente já estava com 50 e tantas. E o conselho aprovou. Eu fiz meu primeiro mestrado, lá pago por eles. E depois disso, quando foi para renovar, eles perguntaram de novo, eu quero fazer outro mestrado. Eles aprovaram, eu fiz um mestrado em marketing. Para minha surpresa, quando eu terminei o mestrado, eu recebi o prêmio de melhor estudante de mestrado em marketing da Inglaterra em 2005. Que arretado, bicho. Pois é.
Aí eu fiquei assim, eu mesmo fiquei surpreso, né? O meu orientador gostou tanto da dissertação, eu tirei nota altíssima, né, na dissertação, que ele tentou conseguir para mim uma bolsa de doutorado. Eu passei no doutorado, mas fiquei aguardando a bolsa. E a bolsa não saiu, eu voltei para o Brasil depois. E aí entrei no campo universitário, fui professor de várias faculdades aqui em Recife, fui professor substituto da Federal da Paraíba, daqui, da Rural. Entrei na área do ensino superior, né? Mas assim, sempre tendo um pouco dessa coisa da gestão e da psicologia. Todas as minhas dissertações, eu tenho 3 mestrados, né? Todas as minhas dissertações, seja em gestão esportiva, em marketing esportivo, em psicologia cognitiva, tem base na psicologia. Eu sou fascinado pela psicologia, na verdade. Né? Então, assim, depois eu emendei no doutorado em psicologia cognitiva, né? E o motivo do papo da gente, que eu queria trazer para o ponto central, depois de tudo isso, sim. Né? Você pediu para me apresentar. Tá né? certo, não, mas é isso mesmo, é isso mesmo. E aí, Muito bom. quando eu fiz o doutorado, né, e nessas minhas experiências, eu percebi que sabe o que é que causa maior dor no ser humano? Não é mutilação, não é ferida, não é doença. É a mente humana. Verdade. A coisa que mais causa dor nas pessoas é elas não saberem por que elas estão sofrendo. Né? E muitas vezes o sofrimento das pessoas tem base, na maioria das vezes, tem base no emocional, no afetivo, no psicológico. Então, minha fascinação toda com a psicologia era, eu queria me entender. E fiz todas essas viagens, tentando entender quem é Marcílio. Fiz terapias também. Né? Tentando me entender. Fui para a área integrativa, né, do Reiki, da medicina chinesa. Tenho formação nessas áreas também. Para tentar me entender, para poder ajudar as pessoas. E o tema de hoje, como eu te falei, eu queria falar, Renato, eu queria falar sobre inteligência emocional. Emocional, isso. Né? Que é uma coisa, na verdade, que se fala muito hoje em dia. Né? Talvez perdeu um pouco mais a força, mas teve um período que estava se falando muito, não, tu tem que ter inteligência emocional, porque senão tu não vai ser um profissional competente, tu não vai ser um pai competente, tu não vai ser... Tem que desenvolver isso. Né? E o grande questionamento que eu faço, né, primeiro, claro, eu não quero de forma alguma desmerecer o trabalho de Daniel Goleman, que é o cara que marketeou a inteligência emocional, e é um cara hiper competente, né, na área, inclusive da neurociência. Mas assim, a infelicidade do termo, que depois ele mesmo lança outro livro para falar, né, inteligência social, porque inteligência é um aspecto cognitivo, e a emoção é um outro aspecto de outro campo. Então você junta 2 termos, né, para falar inteligência emocional, quando na verdade o termo mais adequado talvez seria inteligência afetiva, social. Né, porque a emoção é uma reação bioquímica. Então, por exemplo, tu sente raiva, tu vai ter um monte de reações físicas. Tu não vai pensar sobre isso naquele momento, tu vai ter a raiva. Aí depois tu vai pensar sobre. Então, o teu cognitivo vai funcionar depois daquele momento. Teve um susto, adrenalina, né? Você fica com medo porque está numa rua escura, se depara com um movimento estranho ali, você é assaltado, aí começa a tremer, São reações de defesa do corpo. Né? Então, as emoções elas estão muito mais atreladas, essas relações aos estímulos e às reações momentâneas. Né? Obviamente que depois disso, você tem que tomar uma atitude, tem que desencadear um comportamento. E aí entra os aspectos cognitivos, o cognitivo e também o afetivo social, porque as tuas reações, a maneira como você vai lidar com aquilo ali, vai depender também de como é que você se desenvolveu durante a sua vida e das suas relações primárias com seu pai, com sua mãe ou quem cuidou de você. Então, assim, o primeiro questionamento, né, que eu faço será que dá mesmo para fazer treinamento em grupo, né, para desenvolver a inteligência emocional das pessoas? Né? E eu já tenho uma resposta na minha cabeça que é não dá. Não dá. Porque cada um tem sua história. Cada um tem uma forma de se desenvolver na vida, né? E isso conta como é que você vai encarar os problemas na vida, que se fala muito do coping, né? na psicologia, e também resiliência psicológica, se fala muito. Então, cada um vai ter um nível de resiliência psicológica. Esse termo da resiliência vem da física, né? Que você pega uma borracha, você estira ela assim, estica ela, aí depois você solta ela volta para a forma natural, né? Só que na psicologia, com o ser humano, isso não acontece. A gente é esticado nas experiências
da vida, né, para robustecer nossa resiliência, mas quando a gente volta para o estado natural, por exemplo, perdi alguém da minha família que era muito importante para mim, isso foi duro, foi triste, eu sofri, estou sendo esticado, né, do ponto de vista da psicologia, fazendo analogia com a borracha, né, mas depois que eu passo pela experiência, eu não volto para o estado original, eu sempre vou ter algo a mais incorporado, internalizado, né, a partir daquela experiência. Perfeito. Então, assim, quando eu estou falando dessas coisas, desses elementos que cabem dentro da inteligência, que eu vou chamar de afetivo social, né, cabe muito dentro disso, né, mas eu não posso simplesmente jogar fórmulas prontas para poder falar sobre o desenvolvimento da inteligência emocional. Porque há elementos subjacentes anteriores a isso que vão dominar a minha atitude, a minha maneira de pensar e o meu comportamento. São elementos inconscientes que eu internalizo durante até na barriga da minha mãe. Né? Eu já estou internalizando, porque as pessoas acham que o bebê está lá e não está sentindo nada. Ele sente todas as emoções da mãe. Ele sente quando a mãe está feliz, ele sente quando a mãe está triste, né? Ele sente a vibração do ambiente. Né? Então, o bebê, quando está ali, ele está se desenvolvendo, ele já está se formando enquanto ser humano. Né? Então, quando eu falo de inteligência emocional, a turma fala os 5 pilares da inteligência emocional: conhecer suas emoções, controlar suas emoções, autoconhecimento, empatia, relação interpessoal, são os 5 pilares. Então, de cara, tu já tá vendo aí que conhecer nossas emoções. Como é que eu vou conhecer minhas emoções se eu não tenho ninguém para me orientar? Né? Como é que eu vou conhecer minhas emoções se eu não tenho um autoconhecimento de quem eu sou? Esse negócio de empatia, o cara diz assim, eu sei o que você está sentindo. Quem tem filho e que perdeu um filho, e o cara que nunca teve filho, vir falar um negócio desse para o cara diz, exatamente. Você nunca teve filho, você nunca perdeu um filho. Né? Então, quando você fala de empatia, por exemplo, que é outro campo gigante, que a turma fala com tanta facilidade, né? Você precisa ter empatia. Mas quando a gente no lugar do outro. Tem como você colocar no lugar do outro. Que é mais ainda, a empatia não é só se colocar no lugar do outro, é sentir o que o outro sente. Ao pé da letra é isso. E aí quando a gente vai para você falou, cada um tem sua história. Exato. E assim, mas quando a gente vai falar de psicologia de comportamento, a gente não pode negar a parte biológica do ser humano, né? A genética, Sim. O que a gente herda geneticamente. Mas tem também a interação social. A gente não é feito um cavalo que nasce e já anda, já se vira, né? Você já, 5 minutos depois está caminhando, está correndo, está pulando, já sabe o que quer comer capinha, etc. Vai mamar, Sim. com certeza, mas ele já nasce meio que com uma certa autonomia. Nós não. Nós somos extremamente dependentes. Nasceu, se a mãe e o pai não cuidam, morre. É fato. Né? Nós não temos, nós não falamos, nós expressamos, tudo que nós expressamos enquanto bebê é na base do choro. Né? Então, assim, aí voltando para a história da empatia, quando a gente vai para a psicologia, ver os estudos sobre a empatia, né, a gente vai ver que é o seguinte, a criança, quando ela nasce, ela é 100% empatia. 100% empatia. Né? Então, assim, depois o desenvolvimento é reverso. Quando a gente vai amadurecendo, vai crescendo, virando adolescente, adulto, etc., com as experiências da vida, a depender das experiências, nós nos distanciamos mais daquele modelo de 100% de empatia que nós tínhamos quando éramos novinhos, né? Ou nos aproximamos mais dele ou não, dependendo da qualidade das nossas experiências. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Vamos supor o seguinte, que Renato decide que quer ser pistoleiro. E Renato vai matar um monte de gente. Certo? Então, eu tive um desenvolvimento, eu nasci com aquela quantidade, a bateria lá da empatia cheia, mas o que é que Daniel Goleman fala no livro de inteligência social? Que nós nascemos com o aparato da empatia, mas é preciso a experiência social para desenvolver e amadurecer ela ao longo da vida. O homem é fruto do seu meio, né? Pois é. O meio social. Então, assim, quando a gente vai falar, né, de empatia nesse sentido, a gente percebe que por que o pistoleiro consegue matar tanta gente e não sentir nada? Porque ele se distanciou tanto do mecanismo de empatia, tanto do treino que é necessário socialmente para você ter empatia, que ele se torna uma pessoa fria, sem empatia nenhuma. E você vai ver, por exemplo, eu não estou querendo justificar o comportamento negativo das pessoas, mas assim, você vai ver que muitas dessas pessoas tiveram um ambiente intrafamiliar completamente nocivo. Né? O lugar onde morou, onde viveu, exatamente, as amizades. Exatamente.
Aí ele escolheu esse caminho, porque ele não sabe o que é amar. Ele não sabe o que é ser compreendido pelo pai ou pela mãe. Se é que eles tiveram a presença. Às vezes a violência é muito grande dentro de casa. Exatamente. Você vai nas comunidades carentes, você vai ver situações extremas, né? Você vai ver o filho tendo que lidar com a mãe que é prostituta, o pai que é alcoólatra, bate na mãe. Ele vivencia o caos ali dentro. E ele repete. Ele entra o ciclo vicioso, exatamente. Ele começa a desencadear o mesmo comportamento. Quando ele vai interagir socialmente, por exemplo, na escola, ele não consegue se adequar porque ele não consegue ter um comportamento, vamos dizer assim, pacífico. E todas as reações dele vai demonstrar exatamente o que ele aprendeu lá. E tu tá falando faz tanto sentido que dentro de uma comunidade, mesmo que ele queira não participar daquela, vamos supor, o pai bate na mãe, vive aquela violência, e tem uma outra comunidadezinha aqui de crianças, de jovens que não tem isso dentro de casa, ele não consegue participar desse, porque ele fica diferente lá dentro. Exato. Então o que é que ele faz? Ele vai buscar os iguais. Exatamente. Os parecidos com ele. Cara, isso que você está falando, ele se espalha em todos os campos. Verdade. Vamos supor o seguinte, Renato está namorando com Maria. Renato nunca soube o que é amor. Maria soube. Teve uma família que é amor. Aí Maria vai te dar amor pra caramba. Sabe o que é que tu vai fazer? Fugir. Porque tu vai ficar com medo. O que é isso? Eu não sei o que é isso. É um estranho. Eu nunca diferente. tive isso, cara. Né? E nem sei dar isso, porque eu não sei nem como é que é isso. Então isso assusta a pessoa. É verdade. Né? Então assim, quando a gente... Aí tudo que a gente está falando, mas o que é que isso tem a ver com a inteligência emocional? Tudo, cara. Tudo. Porque assim, do ponto de vista da... quando você fala aí, eu falei dos pilares, né? Um deles é o autoconhecimento, que é a base, na verdade, de tudo, para você transformar a sua vida. Se você não sabe quem você é, de onde você veio, você não vai saber para onde você vai. Né? Então, do ponto de vista Por que eu estou enfatizando tanto isso? Porque nós precisamos, na verdade, enfatizar o seguinte: o autoconhecimento é o caminho para a mudança. Se você não tem o autoconhecimento, você não vai saber quais são suas emoções, você não vai ter a menor ideia de como controlar suas emoções, você não vai ter habilidade interpessoal, né, nos relacionamentos. E o autoconhecimento é um estudo da vida da pessoa. Da vida, do porquê que eu estou me comportando desse jeito, né? Por que eu tenho essa característica específica na minha maneira de me comportar, batendo bola ou sei lá, falando com meus pais, né? Namorando, no emprego. É por né? isso que os jogadores de futebol, geralmente, eles fazem besteira. Isso. Pronto, você então, pegou... onde eles vieram, ele nunca larga aquilo dele. Ele está com muito dinheiro, muita grana, andando agora com pessoas de nível alto, mas eles voltam lá para a raiz e acabam cometendo uma besteira. Você pode pegar esse exemplo, é uma das coisas que eu mais falo é o seguinte: você tem, por exemplo, você vai para a seleção brasileira, e os caras são fenomenais, tecnicamente falando. Sim. São fenomenais. Mas você percebe muitas vezes que, dependendo do tipo de pressão que ele sofre no campo, ele vai ter uma performance ou outra. Né? As pessoas, né, hoje nem tanto mais, porque a psicologia do esporte está entrando cada vez mais, né, e tem que entrar mesmo. Tem que entrar mesmo. O que não se entende no futebol, né, é que é muito mais importante o aspecto psicológico desses jogadores do que a técnica em si. Por quê? Deixa eu te falar. Exatamente, Marcelo. Quando a gente vai para a neurociência, tem um cara chamado Antônio Damasio, um português, gabaritadíssimo nessa área, né? E ele fala o seguinte: ele é um dos caras que desafia essa noção de que nós somos seres racionais. Nós não somos seres racionais. A verdade é essa: o ser humano não é racional. Ele é muito mais movido pelas emoções e pelo afeto do que pela razão. Aí ele dá um seguinte exemplo: por que um piloto comercial que tem 70 mil, 80 mil horas de voo, num momento de crise lá dentro, né, é extremamente capaz de resolver aquela crise, ele se desespera e o avião cai e todo mundo morre? Por que acontece isso? Né? Porque se ele tem toda essa capacidade profissional, ele deveria resolver o problema. Lógico, tem coisa que não dá para resolver, né? Caiu a turbina, o cara não tem como mudar a turbina. Mas tem coisa que é erro do piloto. Então, aí quando ele parte para questionar isso aí... Até porque dizem que o avião não cai, né? Exato. Derrubam.
cai, né? Porque Não derruba, a né? gente vê, exatamente. Mas assim, tem muito erro técnico, né? E aí, mas se o cara é totalmente racional, não deveria haver o erro. Porque eu estou agindo racionalmente, então eu sei todas as fórmulas possíveis e imagináveis dos erros que vão cometer aqui para resolver isso com calma. Até porque metade do cérebro é racional, outra metade é emocional, não é isso? Ou não? Tem esse jargão, a gente é. não tem como dizer isso, porque hoje não tem mais esse negócio de localização no cérebro. O cérebro funciona de uma forma completa. Então tem campos que vão acender mais quando a gente faz Ultrassom não. não, ultrassom não, como é aquele computadorizado? Tomografia computadorizada, ou acompanhando de alguma forma, com ressonância, por exemplo. Você vai ver que o cérebro, dependendo da imagem que você está olhando, ele vai ativar talvez um pouco mais aqui, talvez um pouco mais ali, mas de uma forma geral ele vai acender geral. Não é mais aquele negócio, do lado esquerdo é racional, do lado direito é emocional. Não tem mais essa visão, não existe mais essa visão. Mas se existe do cérebro o racional e o emocional... Nós temos racional e emocional. Então a gente não pode dizer que o ser humano ele é totalmente irracional. Não é. Então ele é muito mais movido e dependendo do tipo de desenvolvimento psicológico que tu tivesse na tua infância, na adolescência, tu vai ser muito mais emocional do que racional. Então, por exemplo, a minha tese de doutorado, a gente fala sobre teoria do apego. Né? A teoria do apego parte do princípio... Tem problema não, amiga. Tem nada, fica à vontade. Quer um cafezinho? Não, não vou atrapalhar vocês não. Não atrapalha não, bota fazendo para ela. Não vou atrapalhar não. Não, que atrapalhar. Eu quero ficar bem quietinha aqui e acabei derrubando o celular depois da bolsa. Não, rapaz, porque a conversa bate-papo mesmo, rapaz. Toma um cafezinho. Rapaz, tem... Mas atrapalhei num ponto que eu sei que ele é... mas ele volta. Ele vai voltar agora aí. Foi bom que a distração agora, o pessoal presta atenção no que ele vai falar, tá vendo? Exatamente. Então, aí quando a gente fala que é um negócio assim, a teoria do apego para mim é uma das teorias mais completas que tem na psicologia. É de um cara chamado John Bowlby, em inglês. Né? E John Bowlby, ele pega várias áreas, né, para desenvolver o arcabouço teórico dele. Mas tem um experimento interessante, né, que ele menciona, que é o seguinte. Eles pegavam dois macaquinhos, né, e colocava uma forma, sei lá, com arame, uma forma mais ou menos parecida com a mãe do macaquinho, né? E colocava uma madeira lá com leite. Esse aqui era arame puro, né? A estrutura era feita de metal. Esse aqui era a mesma estrutura, só que forrada com carpete. Adivinha qual era a mamadeira que os macacos escolhiam? O carpete. E por que ele está usando essa explicação? Porque ele vem lá, Freud, quando você pega Freud vai dizer que nós temos todo nosso comportamento, toda a nossa energia, ela é sexual. Mas não é sexual do ponto de vista pejorativo, como a galera gosta de dizer que Freud era pervertido. Não é nada disso. A sexualidade para Freud é muito mais ampla. Mas a energia sexual, que é verdade mesmo, é o que nos move. Só que, para Freud, por exemplo, como a gente é ser humano, a gente pode utilizar do raciocínio, né, do bom senso, e a gente sublima essa energia. E essa sublimação para Freud é a transformação da energia para outro campo. Então eu posso pegar minha energia sexual e direcionar para o estudo. Eu posso pegar minha energia sexual e direcionar para uma atividade física. Eu estou sublimando essa energia, usando ela para então foi daí benefício. Foi daí que veio então o pessoal fala, né? Eu tenho tesão em malhar, eu tenho tesão em não sei o que, eu tenho tesão. Então deve ser Faz sentido, né? Faz sentido. Faz sentido. Já é freudiano, né? Exatamente. Só que Freud tinha essa coisa, por exemplo, o bebê quando ele nasce, ele suga o peito da mãe para se alimentar, obviamente, mas ele sente o prazer da sucção. E a busca do bebê para Freud, né, a busca do bebê para se aproximar da mãe é justamente para saciar essa vontade. E Bowlby disse, não é bem assim não, cara. A partir desse experimento que eu falei aqui, ele começou a perceber que, na verdade, o que a criança busca é a segurança da mãe. Por quê? A gente lembra que a gente falou lá do cavalinho que sai saltitando e já vai comendo grama? Né? O bebê não faz isso. Ele precisa de uma base. Ele precisa de alguém que cuide dele. Ele precisa se sentir seguro. Né? Mesmo que ele não entenda, porque está tudo desenvolvendo ainda no bebê. Então ele procura a mãe, lógico, para se alimentar, mas o calor da mãe, ao abraçar o filho e amamentar o filho, é muito mais importante do prazer que ele sente na sucção. Então Bowlby fala que o desenvolvimento, né, na infância, ele, dependendo da relação que eu tenho, dos cuidados que eu recebo,
obviamente, eu vou internalizar um negócio chamado modelo de funcionamento interno ou modelo interno de funcionamento. A partir dessas relações com os pais, né, eu vou internalizando, mesmo como bebê, o jeito deles. Como é que eles estão cuidando de mim? Sim. Eles estão presentes, não estão ausentes, não estão. E eu vou crescendo, né, e vou tendo depois mais ou menos ali com 2 anos, 3 anos de idade, eu tenho a aquisição da linguagem, eu já consigo me expressar, né, através da linguagem. Então a criança começa a falar. Mamãe, papai, já começa a formar frases, já começa a dizer o que quer, né? E ali continua o desenvolvimento das relações primárias, né, entre o pai e a mãe. E aí ele fala desse modelo de funcionamento interno. Os 3 jeitos, né? Quando ele pega os 3 jeitos. Os 3 jeitos, a forma de agir, o sentimento de que está perto, que eu posso contar ou não com o pai, com a mãe, com a presença do pai ou não, né? Isso vai gerar um negócio chamado modelo interno de funcionamento. Aí tem uma menina, né? Uma pesquisadora, né, chamada Mary Ainsworth, que era aluna de John Bowlby, e ela foi estudar famílias angolanas na África, para entender como é que se dava essas relações do pai e da mãe, né, com essas crianças, e como é que se dava o estabelecimento desse modelo de funcionamento interno. Tá? A partir desses estudos, ela desenvolveu vamos dizer assim, ela complementou o estudo de Bowlby, né, porque ela começou a falar de um negócio chamado estilos de apego. E quando eu falo de apego aqui, eu gosto muito de enfatizar isso, porque as pessoas pensam, eu sou apegado à minha camisa, eu sou apegado a isso. Não é esse apego que a gente está falando. A gente está falando do apego no sentido afetivo, no sentido do relacionamento, né, com a vinculação afetiva que os portugueses gostam de falar. Né? Então, assim, ela observou que existiam 3 estilos de apegos fundamentais, a partir da qualidade das relações triádicas que existiam, né, entre mãe, pai e filho, por filha, né, ou podia ser a avó que fazia o papel da mãe, e assim, o cuidador. E tem um termo que é muito usado na teoria do apego, que é a base segura. A criança precisa de uma base segura, todos nós precisamos, né? Não tem uma música que, eu gosto muito dessa música, né, que eu não sei se é Plebe Rude, não sei de quem é, que eles falam assim, você precisa de alguém que te dê segurança. Gente tava aí. Pronto, senão você dança. Né? Isso tem muito a ver com a teoria do apego, né? Porque quando a gente é criança, quando a gente está ali, a gente precisa disso, né? Dessa base segura. Né? E aí ela percebeu que o seguinte, quando os pais estavam presentes e correspondiam às necessidades da criança, a criança tendia a desenvolver um estilo de apego chamado estilo de apego seguro. Quando os pais, ora estavam, ora não, e eu não estou falando de dar à criança o que ela quer no sentido assim, eu quero um carro, um carrinho de brincadeira, vou dar. Eu quero comer, não é isso. Claro, tem que impor limites, tudo, mas a criança sentia que podia contar com os pais, apego seguro. A criança não sabia quando podia contar com os pais. Estou resumindo, viu? Sim, isso é pano para manga aí para mais outra coisa. Sim. Vai Né? ter outros podcasts aí também. Aí a criança... Estou gostando do assunto, porque, bicho, tu tá batendo... Tu leu meus WhatsApp, alguma coisa? Porque eu dei uma palestra agora o pessoal da IP, da empresa IP, e eu falei para as pessoas o seguinte, eu tinha muito medo de perder minha mãe. Porque enquanto a mãe está viva, o pai está vivo, a mãe está viva, porque meu pai morreu, eu era muito novo, e meu porto seguro é quem? Porto seguro. Minha mãe. E eu sempre sabia que eu podia voltar para o meu porto seguro. E minha mãe está com 85 anos. E eu estava, pensando assim, com medo de, minha mãe vai embora, eu vou ficar sozinho no mundo. Eu tenho irmão, sim, mas eu vou estar sozinho no mundo, não tenho mais minha mãe. Minha mãe, sim, eu posso contar, meu porto seguro. Foi quando eu entendi que 1 hora ela vai ser meu porto seguro e 1 hora eu vou ser porto seguro de alguém. Que agora eu sou porto seguro, eu tenho que me comportar como porto seguro, que é do meu filho. Então eu deixo de ser o barco à deriva, o barco que vai e volta, ou que vai e volta quando quiser, porque agora eu me transformei no porto seguro. E eu deixo minha mãe quieta, porque agora eu sou o porto seguro de alguém. Eu tenho um porto seguro e depois eu virei um porto seguro.
Isso Faz todo sentido o que você está falando, bicho. E eu vou te Quando dizer eu me acalmei, mais. tá? Quando eu me acalmei. Esse negócio de... Vou te falar mais o seguinte. Ela nunca vai deixar de ser teu porto seguro. É. Porque é o seguinte, do ponto de vista da psicologia, cara, não é a presença física em si que conta. É a qualidade da relação. Então, assim, mesmo quando a gente perde, eu perdi meu pai há 3 anos. Né? Meu pai ainda está em mim. Não perdemos isso psicologicamente, de jeito nenhum. Ele sempre vai ser o porto seguro. Até porque você, às vezes, vai pensar, o que ele faria nesse momento? Exato. Né? Exatamente. Então, assim, aí voltando para a história do estilo de apego, por que eu falei isso do pai? Porque existem estudos, por exemplo, né, que pesquisam outras formas de você estabelecer relações afetivas que compensem o que você não teve, por exemplo, na infância. Então tem uma galera que estuda, pesquisa, por exemplo, quando pessoas que procuram Deus como base segura para estabelecer o vínculo afetivo e ter aquilo que não tiveram na infância. Aí, o que eles percebem? Que funciona. Funciona porque, assim, apesar do modelo de funcionamento interno ser um negócio mais rígido, né, isso acontece também com animais. Tem outros estudos, outras vertentes, né, que eles estudam a vinculação afetiva com animais, né, como sendo uma forma de compensar aquilo que eu não tive lá na infância. Né. E aí, quando você fala dessa coisa da vinculação afetiva com Deus, tem muito a ver com a vinculação afetiva com a nossa base segura, que são nossos pais. Porque, repito, a psicologia, ela vai além. E Jung era um cara muito bacana, que falava muito disso, foi muito criticado. E Jung, ele trouxe a espiritualidade para dentro eu não estou falando de religiosidade, estou falando de espiritualidade. Né? Ele trouxe a espiritualidade para dentro da psicologia. Eu sou fascinado com Jung também, porque é um cara que transcendeu o tempo dele. Né? Então, assim, quando Jung fala de arquétipos, de transmissão intergeracional, nós somos nossos antepassados. Nós herdamos o que eles são. Né? E tudo que a gente modifica na gente, né, enquanto pessoa e evolui, nós vamos modificar para trás e para frente. Para trás? Para trás também. E para frente, para os nossos sucessores, vamos dizer, teu filho, meu filho. Né? Então, na visão de Jung, não existe esse recorte temporal. Né? E eu acredito mais nisso. Né? Então, quando a gente parte para outras abordagens que comportam a psicologia também, como constelação familiar, você vai ver isso. Eu já ouvi falar constelação familiar. Eu fiz uma terapia, né, eu vou voltar lá para o negócio do apego ainda, viu, do teu apego. Eu fiz uma terapia chamada abordagem direta do inconsciente. Né, e ela tem base junguiana. A abordagem direta do inconsciente parte do princípio de que eu posso modificar os meus arquétipos de forma consciente, e ao modificar esses arquétipos, né, eu modifico os arquétipos dos meus antepassados também. E as tuas relações atuais, elas se modificam dentro da tua família. Eu vou dizer um negócio aqui que a turma vai dizer, esse cara é mentiroso demais. De volta para a cultura. Exatamente, psicologicamente. Eu vou dizer um negócio aqui que o pessoal vai dizer, esse bicho é mentiroso. Né? Quando eu fiz a ADI, eu tinha certos bloqueios na minha família. Eu achava que 2 das minhas irmãs não me amavam, não gostavam de mim. Uma delas especificamente. E aí, ele faz uma espécie de... Ele induz você não dorme. Né? Você está ali, tem um somzinho bacana, tá? Você está na cadeira. E o terapeuta induz você a visualizar certas experiências do passado. Enquanto bebê, inclusive. Né? E aí teve uma cena lá que o pessoal fica questionando se é ou se não é. Do ponto de vista da terapia, não importa se você está criando isso da sua imaginação ou não. Né? Do ponto de vista da terapia, mesmo a imaginação que você está criando, ela é de conteúdo inconsciente. Então, assim, eu visualizei uma cena, minha irmã, né? Não é fotográfico também, porque ele pergunta, quem é essa pessoa? Você diz, é minha irmã. E eu sei qual é a irmã, eu sabia quem era a minha irmã. Mesmo que eu não visse o rosto dela. E eu vi um bebê no berço, né? E o terapeuta perguntou, quem é a terapeuta, né? Perguntou, quem é esse bebê? Eu disse, sou eu. É na lata. Ela pergunta, você pá, fala, você não sabe nem por que você disse aquilo, você diz, sou eu. E aí, o que é que a menina está fazendo, a sua irmã? Ela está varrendo a casa. Né? E aí, o bebê prendeu a perna no berço e começou a chorar.
E aí, o que está acontecendo, o terapeuta? Dizendo, não, o bebê está chorando porque prendeu a perna. E o que está acontecendo no ambiente? A minha irmã parou de varrer e veio tirar minha perna. Veio me consolar. Mamãe viu. Pensou que foi. Não, minha irmã Sim. veio me consolar. Aí, beleza, passou a cena, tal, terminou até aquele momento, aquela sessão, e o terapeuta disse, não fale com ninguém. Eu acho que ele já faz isso de propósito. Não converse com ninguém, não vai perguntar à sua irmã se isso aconteceu ou não. Obviamente, fui perguntar, né? Eu saí da terapia, eu fui perguntar a ela se isso tinha acontecido em algum momento da vida, né? Da minha vida, da vida dela. Ela fez, aconteceu. Cara, é um negócio assim que você quanto mais eu fazia terapia e perguntava o que não era para perguntar, eu perguntava e as pessoas confirmavam. Esse bicho tá ficando doido. Não, mas porque veja, todo mundo fala que quando você sofre alguma coisa que tipo, você vai morrer, alguma coisa assim, que você passa pela morte, diz que passa na sua cabeça toda a história da sua A vida. história da vida, exatamente. E quando você fala de hipnose, a hipnose vai buscar coisas lá de trás, coisas que às vezes, porque na hipnose, a terapia com hipnose, ela vai buscar coisas que você não se lembra naquele momento. Porque às vezes você faz, eu sou assim, eu não sei porque eu sou assim. Aí quando você faz a hipnose, que você vai trazendo, vai buscando lá atrás, vai buscando, porque é só através da hipnose, que eu acho, é que você consegue acessar mais longe. Isso era o que Freud pensava no início, mas ele mesmo depois falou que não era em si o caminho, né, o mais adequado para você, o mais eficiente, vamos dizer, né? Até porque essa ADI não é hipnose. Não é. Eu estou consciente o tempo todo. Eu só estou num estado de relaxamento lá. Não toma nada. Você entra num quase sono, sabe? Quase pega no sono. E o terapeuta falando contigo. E quando você responde que o terapeuta sente que não é conteúdo inconsciente, porque o conteúdo inconsciente tem um negócio chamado ato falho para Freud, só para exemplificar o que é um conteúdo inconsciente vindo à tona. Você está falando com alguém, daqui a pouco, pá, fala um negócio. Aí você eita, né? Você chega, você fala esse negócio aí, né? Soltasse o nome daquela menina sem querer. Aí você deduz o quê? Que o cara tá apaixonado pela menina. Né? Soltou lá. Isso é um ato falho. Ele não queria falar aquilo. Soltou. É um conteúdo inconsciente que veio à tona. Um exemplo chulo, né? Simplório, né? Para dizer essa coisa de como o terapeuta está abordando você na ADI, ele sabe exatamente o que é que está sendo articulado cognitivamente na sua cabeça e você dá a resposta e o que não está. Pela velocidade com que você responde. E pela forma como você responde. Então a ADI ela não é uma hipnose, mas ela acessa os arquétipos lá. Resultado da história com a minha irmã, o meu relacionamento com ela mudou. Porque eu transformei o meu arquétipo, uma memória que eu tinha que eu interpretei errado, eu passei a ver da forma correta. Então assim, quando a gente modifica, isso tudo para dizer aquela história lá, do que eu modifico em mim, modifico no outro também. Eu modifiquei a minha relação. Tá lembrado que um dos pilares da inteligência emocional é relacionamento interpessoal? Sim. Pronto. Então, a partir de uma terapia, eu consigo, né, a partir da ADI, eu consegui, de certa forma, melhorar meu relacionamento com minha irmã. E você poderia dizer facilmente, eu avancei na minha inteligência emocional nesse sentido. Né? Mas o que é que eu estou querendo dizer? Que você tem que ter o autoconhecimento para poder chegar nesse patamar. E quando a gente estava falando, rodeei estudinho para voltar para o estilo de apego, que Mary Ainsworth, né, identificou o estilo de apego seguro, é aquele quando o pai ou a mãe não está e está, cria um certo nível de ansiedade na criança, e isso desenvolve o estilo de apego ansioso ambivalente. Né? E quando a criança nunca consegue contar com os pais, isso cria uma ansiedade, um nível de ansiedade X, que cria nela um modelo, um estilo de apego ansioso evitante. Esse estilo de apego vai direcionar inconscientemente seus comportamentos. Vou dar um exemplo clássico. Quando eu falo na sala de aula, né, com meus alunos, falo muito de relacionamento. Todo mundo quer. Né? Todo mundo quer ouvir. Parece que estão querendo resolver os problemas de relacionamento. Né? Mas quem não quer? Aí eu começo a exemplificar. Olha, se tu está se relacionando com alguém e tu tem um estilo ansioso ambivalente, tu tem que desenvolver mecanismos internos, né,
para não reviver aquela experiência de ansiedade que tu tivesse com teus pais. Aí o que é que tu faz? Tu chama a atenção. Eu tenho que estar chamando a atenção dos meus pais para eu compensar aqueles momentos que eu não sei quando eu posso contar com eles. Porque eles precisam estar quando eu posso contar. Então, eu vou dar chilique, né? Eu vou fazer drama, eu vou me fazer de coitadinho. Por quê? Não é porque eu estou querendo fazer isso, porque eu estou querendo manipular. Inconscientemente é uma manipulação. Mas é um mecanismo de defesa emocional, porque eu não quero sentir aquela ansiedade, eu quero contar com meus pais sempre que eu puder. Então, já que eles não fazem, eu vou criar um mecanismo aqui para chamar a atenção deles. Aí, tu faz isso lá atrás. Esse modelo de funcionamento com o tempo esse estilo de apego, né, com o tempo vai se solidificando, e tu vai transferir isso para todas as tuas relações na vida. Seja no campo afetivo, com tua namorada, tua esposa, seja no campo profissional com teu chefe, com teu colega de trabalho. Tu vai fazer isso porque tu não quer sentir aquela sensação estranha de não poder contar e às vezes poder contar. Eu quero contar sempre, que é o estilo de apego seguro. Aí quando tu desenvolve o estilo de apego ansioso evitante, que tu nunca pode contar, o que é que acontece nos relacionamentos? Tu nunca consegue vincular afetivamente. Porque no momento que tu vai conseguindo vincular afetivamente, eu digo, não. Não, isso vai dar errado. Pô. Isso aqui não vai dar certo. Eu vou ver a mesma coisa que eu vi com meus pais. Eu nunca podia contar com eles. Por que eu vou contar com essa pessoa? Isso é para uma mulher, não estou falando de uma mulher. Aí você desenvolve esse mecanismo de afastamento emocional. Que você não quer, você ama a pessoa, mas você não consegue se entregar. Porque você está sempre com medo de que aquela pessoa vai te abandonar em algum momento. Rapaz, que aula da porra, bicho. Marcelo, meu irmão, eu ficava aqui com você 3 dias conversando. Porque foi uma conversa muito inteligente. Muito mais, bicho, muito inteligente mesmo. Vamos deixar o gostinho do Quero Mais, né? Bora. Pra vir de novo, né? Cara, isso aí a gente conversa várias vezes. Não é? Cada vez vai ficando mais profundo. E ficou muito bom, muito top. Como é que eu faço pra achar Marcílio, pra pessoal bater esse papo contigo, tirar essas dúvidas, vai lá seguir esse cara, que um cara inteligente a gente tem que seguir, tem que ir atrás. Entender melhor sobre isso, porque, como você falou, inteligência emocional está muito superficial. E agora você deu uma aula do que é. Como é que o cara te acha no Instagram? Então, você está pegando com, como é que a turma fala? Com as calças curtas. Né? Eu estou num período assim de modificação, por exemplo, do meu Instagram. Eu vou abrir o Instagram, que ele é meu Instagram pessoal. Sim. Né? E aí, o meu Instagram hoje, ele é dileto com 2 T's, paz de paz, normal, né? E aí eu vou modificar, né? Mas tu pode divulgar esse aí, sim, o @dileto.paz, né? O pessoal pode ir me adicionando. Eu vou abrir o Instagram. Né? Mais pra frente, quem sabe, a gente disponibiliza também meu WhatsApp. Né? O pessoal pode entrar em contato. Não, a gente vai montar esse treinamento, essa palestra, eu quero você lá no TEDx pra gente falar sobre isso. Nem se preocupe, que a gente vai montar tudo isso direitinho, porque a quantidade de conteúdo que você está trazendo aí pra gente, ela tem que ser transbordada, ela tem que ir para outros níveis, né? E com certeza a gente vai juntar aí, vai fazer alguma coisa, porque, bicho, realmente é muito inteligente e o negócio aprofundou mesmo no negócio aqui. É como eu disse, eu passava aqui 3 dias conversando contigo, sem problema. Conversando não, só escutando porque você dando aula, né? Não, cara, mas as suas intervenções foram pertinentes. Mas foram você boas. dando essa aula de falar sobre isso, falou sobre várias pessoas, internacionalizou mesmo. O cara falou aqui de onde morou, de onde tem capacidade de falar sobre isso, né? Então vamos deixar aquele gostinho de Quero Mais, tá certo? Bora, eu vou prometer a você que da próxima vez que a gente entrar em contato, eu vou passar todos os links meus para o pessoal entrar em contato. Se quiser Meu, conversar que comigo. massa, beleza então. Gente, vai lá seguir esse cara aqui que vale a pena de verdade. Vale a pena de verdade. Esse cara tá trazendo um material sobre inteligência emocional muito forte. E tava batendo tudo certinho. O cara parece que leu meu WhatsApp. Só pode ser. Minhas questões com mãe, com família, com tudo. Tá certo? Meu irmão, obrigado mesmo por você ter vindo. E vamos montar essa estrutura mesmo, porque vale a pena, tá certo? Renato, valeu, obrigadão por ter me chamado. Eu que lhe agradeço, velho. Que aula, viu? Gente, tem como não, né? Então até o próximo TechsCast.
Valeu!